Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e vamos para a nossa aula de hoje, aula de número 14, tá bom? Hoje vamos falar da arte barroca, né, em especial a pintura, fora da Península Itálica, tá joia? Então assim, a gente já viu em aulas anteriores como características gerais, assim, né, uma característica geral aí da pintura barroca, né, essa coisa de emoção sobre a razão, né, o efeito teatral, então essa valorização grande das emoções, né, e também a presença dela em várias linguagens artísticas, até porque a linguagem artística evolui junto, né? A expressão humana. Essa coisa de exaltar o triunfo da religião, até mesmo o poder das classes dominantes, né? E possui diferentes variações estilísticas. Então isso aqui tudo a gente já conversou um pouquinho antes, mas coloquei como primeiro só para a gente relembrar, tá joia? E aí a gente segue então pro barroco fora da Península Itálica. Tentarei ser um pouquinho rápido para que no final consiga mostrar um pedacinho de um vídeo que infelizmente eu não sei onde se encontra no YouTube e não lembro a referência, tem muito tempo, mas é um vídeo muito bacana sobre a técnica de Velázquez. Já a gente conversa um pouco. Vamos seguir adiante então. Olha só, o barroco se expandiu da Península Itálica para toda a Europa. Isso aí durante o século XVII, né, e até um pedacinho do XVIII aí, tá bom? Só que em cada região, né, ele ganhou características diferentes. Porque a gente tem aqui o caso dos Países Baixos. A gente tem os Países Baixos, tinha, né, ao período, aí os Países Baixos do Sul e do Norte, tá joia? Né? Que estavam todos eles, né, sob o domínio da Espanha, até século XVI. Olha só, isso aqui é parte do livro. As províncias do norte revoltaram-se e tornaram-se independentes com o nome de República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, enquanto as do sul permaneceram fiéis à coroa espanhola. Assim, o barroco desenvolveu-se em cada uma dessas regiões com direções diferentes, sobretudo na pintura. Então, assim, a hora que os Países Baixos do Norte, né, tornam-se independentes, recusam, né, a coroa espanhola, obviamente as decisões ou tomadas de decisão da vida serão outras, né? E aí a gente vai começar então falando da região norte, né? É o território que é correspondente à Holanda nos dias de hoje. E o que acontece nesse pessoal aqui? Quando a gente começou a falar, por exemplo, da Renascença, a gente lembra que tinha aquela coisa do mercado, né? Quando o pessoal ali perto de Florença, tudo mais, descendo um pouquinho mais, na verdade, as pessoas que, quando surgiram os mecenas, resumidamente, né? As pessoas tinham contato com o mercado, tinham um maior poder aquisitivo e assim investiam na arte. Aqui é da mesma maneira, né? Então, assim, essa região norte, ela teve um grande crescimento, né? Um grande crescimento da classe média urbana, porque ela tinha um envolvimento no comércio muito grande com a Europa do Norte e a Europa do Sul. Então, assim, sua economia cresceu bastante. Logo, se a economia cresce, essas pessoas começam a consumir e direcionar a arte. Elas começam a pagar pela arte, né? Agora, o que acontece? A tradição aqui era protestante, né? Então, ela não era uma tradição católica. Aqui, no caso da região norte, era uma tradição protestante. Então, houve um crescimento, tá joia, com tradição protestante, e formada por comerciais e industriais, pessoas do comércio aí. Tá bom? O que acontece então? A Igreja Católica perdeu espaço nessa região e a Reforma Protestante baniu representações de figuras sagradas. Logo, os temas religiosos entraram em declínio. Então, na região do norte, né, já que tem esse crescimento e tudo mais, né, de povos de tradição protestante, não há então aquele foco no religioso, né? Porque as representações religiosas, figuras sagradas com protestantes. Você sabia o que ia falar? Você entendeu? Me embolei todinho. O protestantismo, quase não sai, professor, mas é isso aí. Com o protestantismo, né? Aqui, na região do norte, Países Baixos do Norte, né? Resumidamente, cai em declínio. É isso aí que a gente viu. Pronto. Ei, professor, tá enrolando aí. Me embolei todinho com a língua aqui, mas é isso aí. O importante é saber que essa parte aqui, o desenvolvimento é outro. Quando a gente chegar no sul, já vê que é bem diferente. E como ficou a produção artística dessa região, né? Já que a gente viu que o barroco tem aquele teor religioso, né? A Igreja Católica usa como contra-reforma, tudo mais, bababá, né? Investe na arte. Aqui a gente sabe que
não tem tem investimento na arte, mas não tão forte na religião, né? Então, como ficou aqui essa produção, né? Basicamente, o que a gente falou agora há pouco, né? Essa classe compradora, essa classe que está aparecendo agora, né? Passou a orientar a produção artística, né? Então, assim, aquilo que era do agrado deles viraram temas das obras, tá joia? Então, a gente tem aí retratos, pinturas de paisagens, naturezas mortas, interiores de casas, cenas do cotidiano. Basicamente, o dia a dia, né? O dia a dia. Natureza morta, o dia a dia. Beleza? Bom, agora já na região do sul, eu tô ouvindo um chiado, só um instantinho, vai chiar um pouquinho. Pronto. Olha. O microfone tá chiando aqui e aqui não vou cortar isso não. Pronto. Beleza. Isso é problema de cabo, professor. Bom, então na região do sul, né, continuando aqui, já é um desenvolvimento diferente, né, hoje é correspondente à Bélgica, tá bom? Olha só, desenvolveu-se o estilo de pintura denominado Barroco Flamengo, caracterizado pela impressão de movimento e forte expressão emocional, né? Então aquela coisa da expressão emocional, tudo mais, continua. Os temas permaneceram ligados à religião, retratados de forma grandiosa, refletindo o programa da Contra-Reforma da Igreja Católica. Então, assim, enquanto a região norte era mais protestantismo, quase na site novo, na região sul, a gente tem aí aqueles que meio que apoiam a Contra-Reforma. Isso porque ainda está sob domínio da coroa espanhola, né? Bom, então, se tem essa coisa da Contra-Reforma e tudo mais, obviamente tem imagens grandiosas em que fazem com que os fiéis, né? Ou que as pessoas, sei lá, até o herege, diremos assim, olhe para aquela imagem e se encante de alguma forma, queira vir mais à igreja. Beleza. Na Espanha, né? Olha só. A gente teve uma influência muito forte aí do barroco italiano. Na verdade, uma influência direta, né? Essencialmente de Caravaggio. Então, quando a gente chegar a falar especificamente da Espanha, a gente vai ver o tamanho e influência de Caravaggio. Lembrando que Caravaggio tinha aquela coisa do claro e escuro muito forte, né? O contraste claro e escuro, né? O cara que começou aí com o caravagismo, diremos assim, com pinturas luministas, o uso muito forte, né? Da luz, o contraste de luz e sombra. Tá, beleza. O que acontece? Então tem essa coisa do contraste entre luz e sombra, né? Mas conservou as preocupações próprias do espírito nacional, ou seja, o realismo e o domínio da técnica de pintura, né? Então a gente tem contraste e tem bastante realismo e o domínio da técnica. A gente vai falar também do domínio da técnica logo. Tá joia? Então, continuando aqui, ó, a Igreja Católica e a Contra-Reforma tiveram papel fundamental. Cenas religiosas de forte apelo emocional dominaram a arte durante o século XVII e a primeira metade do XVIII. Isso na Espanha. Beleza? Isso aqui são trechos também tirados do livro. E aqui a gente fala especificamente da produção artística, tá joia? Então o barroco nos Países Baixos do Norte. Olha só, vamos lá. Desculpem. Bom, República Unida dos Países Baixos, né? Então existiu aí de 1581 a 1795, né? E ela, como agrupava aí províncias, tinha também a denominação República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos. Mas que seja, olha só, na região da Holanda ficavam as maiores cidades. Então a gente tem aí Amsterdã, que é a capital da República, tudo mais, Haia, Delft, né? E as maiores cidades, se são maiores, obviamente tinham um maior movimento de comércio e tinham uma maior riqueza, diremos assim. Então tinha maior investimento. Logo, também é onde ocorriam as maiores manifestações artísticas do período. Beleza? E aí a gente vai a um dos artistas, né? Frans Hals, né? Muitos chamam só de Hals, né? O que acontece é que esse artista aí, em uma dessas grandes cidades, né? Haarlem, se é enterrado, né? Ele fugiu da perseguição protestante do sul, né? E acabou se estabilizando ali em Haarlem. Ó, de início, predominam os fortes contrastes. Depois surgem os tons suavemente graduados. Por fim, o equilíbrio da iluminação. Isso aqui é característica
e que a gente vai encontrar na obra dele. E uma delas é essa aqui, ó, onde acontece justamente isso. Banquete dos oficiais, eu vou arrumar isso aqui, da Guarda Civil de Santo Adriano, né? Então, assim, no primeiro momento em que a gente vê isso aqui, entende até como uma cena de festividade e tudo mais. Na verdade, é só o banquete. Isso devido à iluminação. E eu coloquei uns trechinhos aqui, ó. A iluminação torna a composição mais clara, gerando a impressão de uma reunião festiva, justamente, que a gente acabou de falar. Como não há postura rígida na composição, a tela se assemelha a um instantâneo fotográfico, né? Então, assim, parece aquele momento da foto, né? Como se fosse isso. A gente vê assim, não tem aquela coisa de rigidez, né? Beleza? O uso da luz aqui é bem aparente, tá joia? E a expressão do pessoal aqui também, né? Esse aqui que olha pra gente, né? Beleza? Bom, passando aqui rapidamente, novamente, de contexto geral, de característica geral, todos eles vão ter um forte trabalho com a luz, né? E o domínio dessa técnica, tá joia? Então aqui, Rembrandt, né? Também é outro que trabalha bastante com a luz, né? Mas olha só, isso aqui é trecho do livro. Dirige a atenção do observador em que os quadros não é propriamente em seus quadros não é propriamente o contraste entre a luz e a sombra, mas a gradação da claridade, meios tons, penumbras que envolvem áreas de luminosidade mais intensa. O que está dizendo aqui? Basicamente uma certa crescente, né? A gente tem aqui atrás, na parede aqui, uma coisa meio nebulosa, né? Uma iluminação muito intensa aqui. Essa aqui é a lição de anatomia, né? Quando o cara está fazendo a dissecação aqui do corpo. E a gente tem aqui uma iluminação muito forte sobre o cadáver, né? E o rosto de cada um dos indivíduos aqui um pouco menos iluminado, né? Mas assim, a conexão de uma coisa passando para outra é super interessante. Isso aqui, no processo, a gente conseguiu mostrar o vídeo hoje, vocês vão ver que eles começam, em geral, pintando com cores escuras, depois criando luminosidade. Já eu mostro isso aí. Olha só. Estabelecendo um clima de descoberta e pesquisa na cena. Então, assim, na verdade, novamente é só essa questão do uso da luz, né? A claridade maior aqui no cadáver e a claridade um pouco menor no rosto de cada um, né? É como se todos os que estivessem muito atentos ao que o doutor está falando, né? E assim estão aprendendo bastante, diremos assim, beleza? Mas essa conexão, né? Dessa coisa nebulosa aqui, até chegar ao mais claro aqui, é de fato de uma técnica muito absurda, tá bom? Bom, Vermeer, um dos caras mais famosos também aí, né? Também trabalha com essa coisa de iluminação, claro, e com temas expostos à claridade, né? Olha só, os temas do artista são os da vida privada e dos costumes da Holanda setista. Então, essa aqui é uma obra muito famosa, né? Assim, muitos livros da história da arte têm até essa pintura na capa, né? E muitas vezes quem nunca viu essa pintura vai olhar assim e falar: "E aí, professor, o que é isso aí? O que tem de interessante, né?" Aqui, a maioria, gente, vai envolver a questão de técnica do artista mesmo, tá joia? Como ele chega a essa iluminação, a essa expressão, né? É a moça com um brinco de pérola. Então, como a expressão do olhar dela, da boca, que já tem uma expressão. Mona Lisa, por exemplo, tem menos expressão que ela. Aqui tem um caimento melhor no rosto, né? Então, olha só. Tem gente que fala que isso aqui, inclusive, é renascentista, né? Compara como um renascentista, mas na verdade é bem barroco, tá bom? Pela questão da iluminação mesmo, do contraste de luz e sombra, e uma certa expressão no olhar, na boca, no nariz, tá bom? Beleza, então vamos seguir adiante aqui, ó. As cores da pintura e a ausência de cenário contextualizam a moça como o próprio tema da obra. Se ele é um camarada que fala do cotidiano, assim, da vida normal das pessoas ou da pessoa em si, né? Não coloca muito contexto, não, né? Aqui é uma outra dele, né? A rendeira, né? Ó, chama atenção a concentração da mulher que executa seu trabalho com extremo cuidado. Então, assim, novamente, a forma com que ele sai daqui de um lado mais escuro, ilumina um pouquinho mais aqui e vai iluminando a parede está quase toda igual. Mas a gente enxerga uma fonte de luz vindo daqui. É como se houvesse uma janela,
né? E isso é de uma técnica absurda, assim, para executar, né? E a tensão, de fato, é onde ele ilumina mais. A gente vai enxergar tanto no rosto dela aqui, quanto nas mãos, né? E a gente entende que a expressão dela em si, a gente tá até para ver a sobrancelha meio assim, um pouco, né, tensionada, mão cuidadosa. De fato, a gente entende que ela está bem concentrada e está tendo muita atenção no que ela está fazendo, né? Beleza? Bom, olha aqui, ó. Sua expressão é construída a partir do uso das cores e iluminação da cena. Justamente, essa coisa de sair mais claro aqui, escurecer um pouco aqui. Beleza? E aqui o barroco nos Países Baixos do Sul. Então vamos lá. Aqui, como a gente falou mais no começo, né? É dos países aí, as províncias que estavam submissas à coroa espanhola, né? Coloquei aqui, ó. Mesmo depois do norte ter declarado sua independência, né? Então, em 1579, as províncias do norte, né, declararam independência, né, seguindo pelo protestantismo e tudo mais, mas aqui continuou submissa à coroa espanhola, tá bom? Então aqui a gente tem essa coisa do forte poder emocional, né, e ligado aí ao movimento da Contra-Reforma. A gente tem Rubens, que é um dos mais famosos nesse período aqui também, Peter Paul Rubens, ou mais conhecido como Rubens, né? E esse cara recebeu muita influência de artistas do italiano, artistas do barroco italiano, né? Ele foi um cara muito procurado, como coloquei aqui, pela nobreza e tudo mais, porque ele teve um grande contato com o barroco italiano, por suas viagens, por pesquisar, por ir para Itália, para Roma, por estudar, né? Então, assim, lá ele teve cultura, assim, com suas viagens, com acesso com muitas culturas diferentes, artistas e realidades políticas diversas, né? Isso tudo aí fez com que a igreja e as cortes procurassem mais ele para seus trabalhos, beleza? Procurassem aí esse camarada aí, o Rubens, tá bom? Então olha só, sua pintura chama a atenção pelas grandes proporções, pela sensação de movimento, pela sensualidade e pelo uso da cor. Ele é um cara bem colorista, a gente vai ver daqui a pouco na próxima obra. Em suas obras é geralmente no vestuário que se localizam as cores mais fortes, né? Então vai ter um grande jogo de cor bem forte, assim, né? E movimento, sensação de movimento, a gente vai enxergar aqui, por exemplo, né? No Jardim do Amor. A gente enxerga a roupagem desse camarada aqui, né? Bem avermelhada, os vestidos azuis, tudo mais. Aqui a gente tem o vestido. Essa imagem não tá tão boa assim, mas assim é um pouco mais colorido, né? O vestido é um pouco mais colorido e aqui nessa mulher aqui é que o tom do vestido dá uma certa relaxada, diremos assim, né? Bom, Rubens destacou-se não só pelo uso das cores vibrantes, mas também por criar cenas que sugerem, a partir das linhas contorcidas dos corpos, né? A gente vê aqui assim, ó, se a gente pegar da ponta do pé e imaginar assim até o ombro, né? Sugerem umas linhas meio contorcidas mesmo, né? Cadê onde estávamos? Dos corpos e das regas das roupas, um intenso movimento. Então, assim, não é algo tão comum, né? Mas muitas obras a gente vai olhar e falar assim: professor, isso aí é tudo igual. Mas não, tá joia? Cada artista tem as suas características mais fortes. No caso dele, a gente vai ver que a obra é menos estática, né? Já saiu do Renascimento, claro. Mas, assim, essencialmente o uso de cor. Né? O uso de cor dele são cores muito vibrantes. Eu não achei uma imagem melhor, mas é isso aqui mesmo. Tá joia? Vamos seguindo adiante aí. E aqui o barroco na Espanha. Eita, tá nas Espanha? Misericórdia, professor. Bom, então vamos lá. Na Espanha, né, a gente tinha aí a defesa da Contra-Reforma ainda, então os reis católicos, assim, viram alguma oportunidade nisso aí para estabelecer sua monarquia, né? Então, assim, o barroco, de fato, teve uma grande importância, né, para o país aí. Então, olha só, as igrejas ganharam uma profusão de elementos decorativos, principalmente nas portas com decorações em relevo. Então, o maior exemplo do barroco espanhol, a joia rara, diremos assim, do barroco espanhol, é a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, tá joia?
ela tem essas 4 torres aqui, né? E tem uma planta, se não me engano, específica para cada região dessas torres aqui, né? A gente vai ver que a gente vendo por fora aqui, mas de maneira rápida, né? Tem essas formatações circulares, né? Apesar de lembrar um pouco gótica às vezes, né? Aquela coisa bem pontuda, mas não, a questão de formar, de ter as suas plantas separadas e uma formatação em relevo para fora aqui, algo mais decorativo também, em que chama bastante atenção, né? Eu não coloquei nenhuma foto dela por dentro aqui, né? Mas aquilo que a gente já conversou da arquitetura barroca, né? As conexões entre a parede, entre o teto e tudo mais, as linhas mais arredondadas em S, plantas menos quadriculadas, tudo mais, beleza? Mas ela aqui é um exemplo muito bom da arquitetura barroca, só que a gente não vai focar nela não, tá joia? Mas aqui na Espanha, essa aqui é a joia, diremos assim, tá joia? No processo de construção, outros artistas interferiram no projeto inicial. No entanto, a basílica manteve certa unidade de estilo e é considerada justamente a joia, né? Uma joia do barroco espanhol. Mas vamos lá, para o que interessa aqui. Aqui é uma parte do livro novamente, tirei várias partes do livro aqui, né? E aqui é o que a gente conversou mais lá no começo, né? Dessa coisa do barroco espanhol. Desculpa, o barroco espanhol teve uma grande influência do barroco italiano, né? Grande influência de Caravaggio, né? Em geral, essa coisa do contraste dele com luz e sombra, que é muito forte, que a gente já viu bastante, muitas obras dele, né? E aí também uma segunda influência de Rubens, como eu falei, um dos mais importantes aí, né? E é isso aí. A gente vai falar de 2 camaradas aqui, né? Um deles é El Greco, mais conhecido como El Greco, porque é um grego, né? Ele nasceu na ilha de Creta e se instalou lá em Toledo mais pra frente, né? E também até porque é mais fácil falar El Grego do que Domenicos Theotokopoulos, né? Eu acho muito mais fácil falar El Grego. El Grego, show de bola, fechou. Então é isso aí, é El Grego, tá bom? Características na obra de El Grego são a verticalidade das figuras. Então a gente vai ver aqui, ó. Aqui também tem essa coisa do colorismo, né? A gente vai ver que Jesus Cristo está representado aqui bem colorido, né? Sua túnica vermelha bem forte, né? A verticalidade, a gente consegue enxergar de fato uma certa verticalidade na sua obra mesmo. É como se ela fosse esticada para cima, né? A expressão também que de muita gente em um desespero ou com vários sentimentos, Jesus Cristo está bem pleno, assim, em meio a tudo isso, né? Beleza? Enquanto tem muitas cores cinzentas, ele está bem vivo aqui. Beleza? Essencialmente, gente, essa coisa de verticalidade mesmo, tá joia? Dá pra perceber que é como se fosse ampliado um pouco pra cima, assim. E Velázquez, que é o último que a gente vai falar hoje, né? Esse cara aqui é... Ixi, esse aqui foi diremos assim, que o mais famoso, diremos assim, tá bom? Esse camarada trabalhou para a corte espanhola, mas também registrou aí o cotidiano do povo, né? Aquilo que era mais comum ao seu período. Então ele registrou aí também a vida do povo. A gente vai ver aqui, ó, velha fritando ovos, né? O artista usa tons escuros para o fundo, deixando expostos a luz dos objetos cotidianos das pessoas. Então assim, né? Aquilo que ele quer dar sentido, que ele quer mostrar, ele deixa mais exposto com a iluminação. E a iluminação de fato, né, vai apresentar aqui os objetos da senhora aqui que está fritando o ovo, tá bom? Os tons escuros do fundo a destacam bastante pelo contraste com sua blusa vermelha e o lenço branco sobre a cabeça. Tipo de obra barroca, assim, quando a gente fizer prova e tudo mais, é mais questão de observação, né? Muitas afirmações vai mais pela observação mesmo, ou envolvendo o contexto ou envolvendo a técnica do artista. Mas no barroco é mais tranquilo por causa disso, que a gente vê esse contraste forte de luz e sombra, e quando você tem um contraste forte, né, em que a gente tem essa questão da iluminação e o fundo praticamente sem a gente conseguir enxergar, é óbvio que a gente está acendendo o holofote, diremos assim, para o que está iluminado. A gente está indicando aquilo que está sendo iluminado, beleza? Mostrando quase que importa, destacando, né? Aqui é uma outra obra dele,
essa obra aqui ficou excepcional, uma das joias dele mesmo, né? O Agüero de Sevilha, né? Então, assim, é a mesma coisa de luz e sombra, tudo mais, o contraste é como se tivesse uma janela aberta aqui, mas é muito interessante se a gente observar aqui esse vaso aqui, né? As gotas de água, a precisão técnica dele, né? De como, mesmo com iluminação, ele consegue colocar aqui uma coisa muito real. Aqui é muito realista. É como se a gente estivesse muito próximo desse vaso aqui. O rosto do personagem, a iluminação nesse aqui, esse aqui quase sumindo lá atrás, né? O sombreamento aqui é uma técnica muito, muito, muito perfeita, beleza? E o quadro mais famoso dele é esse aqui da família de Filipe IV, né? Que são as meninas, né? Ó, no fundo da parede há uma série de quadros, entre eles o espelho, que reflete aí o que Velázquez observa atentamente. E no caso é quem ele está pintando, o rei e a rainha, beleza? Aqui é um pedaço do livro também, né? A sensação que dá enxergando aqui nesse espelho o rei e a rainha aqui, ó, é como se o rei e a rainha estivessem de costas para o observador, como se estivesse aqui na nossa frente aqui virado para lá, né? E cadê? E de frente para o pintor e as demais pessoas retratadas, né? Então, assim, como se essa menina aqui, por exemplo, estivesse fazendo um gesto para o rei, para a rainha e tudo mais, eles estivessem aqui onde a gente não pode ver. Tem um videozinho também bacana que fala sobre as possibilidades desse quadro aqui, mas não dá para passar hoje não, né? Beleza? Esse quadro aqui é muito estudado pela sua produção, pelo que ele quer dizer, às vezes por estudiosos, linguistas e tudo mais, pelo que ele transmite, essa coisa de transmitir a ideia de que a forma como posso dizer aqui, essa coisa de transmitir a ideia de que o rei mesmo está de costas pra gente, ao mesmo tempo que Velázquez observa o rei, parece que observa a gente, né? O reflexo dele no espelho, toda a sensação que dá ao olhar para esse quadro, tudo aquilo que ele transmite. Beleza? Então, em detalhes da obra, eu vou passar aqui de maneira muito rápida e sucinta, né? É só coisas que eu peguei do livro ali, tudo sobre arte, que é muito bom, né? Que o autorretrato dele, aqui de Velázquez, né? Dizem aí que essa cruz vermelha, né? Tem essa condição de cavaleiro da Ordem de Santiago, né? Ele foi honrado em 1659, mas alguns acreditam que foi o próprio rei quem pintou, não ele. Essa cruz, eu acredito que o rei chegou lá depois e pintou essa cruz, porque ele tava morrendo, diremos assim, né? Tava no seu leito de morte ali. Tá joia? Outro detalhe da obra, como a gente falou, é o próprio rei e a rainha no espelho, né? Que mesmo reduzido assim, ainda, né, dá para enxergar, né, observando, dá para enxergar, dá para entender que é o rei e a rainha, mesmo de tamanho reduzido, né? E simboliza também o propósito da arte, né? Assim, que reflete a realidade. A arte é isso, esse período aí, né? E aqui tem a Infanta Margarita, né? Ela, sim, recebe essa coisa de luz principal, ela é bem iluminada, né? Ela é tipo quase que é a principal aí, né? É a filha do rei e da rainha mesmo. Então, assim, ó, o vestido de seda branca foi pintado com inumeradas pinceladas visíveis de tinta fluida, né? Então, assim, como ele começa a pintar primeiro com cores escuras, para ele gerar a luminosidade, ele usa bastante o branco, tá joia? Vou passar aqui rapidinho para a gente conseguir ver um vídeo, pedacinhos de um vídeo que vocês vão entender melhor a técnica de Velázquez, que também é a técnica de Caravaggio, né? Então, a dama de honra, ao mesmo tempo que ela faz uma saudação para o rei e para a rainha, né? Ela fica aí ao lado da infanta, né? Que tem essa moça também, que aqui fica já segurando a infanta. Então, é meio que assim, as pessoas ficam concentradas, olhando pra gente, mas estão olhando na verdade pro rei e pra rainha. Estão meio que gesticulando assim né? Falando, opa, minha majestade, tudo mais, tal, não sei o quê. E preocupado com a menininha aqui, com a infanta, tá bom? Infanta Margarita, né? Que a gente vai chegar aqui de certo modo muito iluminado, né? E aqui, pra gente finalizar essa parte aqui, uma coisa muito interessante, depois vocês dão uma lidinha aqui, que é a câmera lúcida. Foi usada bastante também por Caravaggio, né, e por Velázquez. Como funciona a câmera lúcida? Depois vocês dão uma lida aqui, tá bom?
basicamente desse formato aqui, ó. O camarada aponta para a imagem e ele vai enxergar no papel o contorno da imagem. Por isso vai acontecer em algumas obras de Caravaggio, até mesmo de Velázquez, a pessoa que escreve com a mão direita vai aparecer escrevendo com a mão esquerda, por exemplo, né? Que é o caso aqui, ó. O camarada olha pela câmera lúcida e aparece o contorno embaixo. Então, se o cara coloca aqui uma câmera lúcida e olha para baixo aqui, ele vai enxergar assim, ó. Daí ele faz o contorno da obra. Se você quiser entender mais sobre isso, você pode pegar tem vários aplicativos hoje que tem isso aí. Coloca câmera lúcida, já vai achar um aplicativo legal para isso aí, tá joia? Você fazer um desenho usando o contorno mais real possível. E antes da gente finalizar aqui, eu vou só mostrar um vídeo rápido, tá joia? Que eu acho que você vai gostar. Falando sobre a técnica de Velázquez, né? Eu vou, na verdade, ficar passando pedaços do vídeo, tá joia? Só um instantinho que eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o vídeo. Vou adiantando aqui, ó. Né? Ele pega uma tinta um tanto quanto pastosa, né? Ele pede um voluntário. Eu esqueci qual é o nome do museu que ele tá. Tá bom? Mas vou tentar acelerar o máximo possível aqui. Esse vídeo ajuda. Ele vai a partir da pigmentação, né? Ele escolhe certas cores e vai dando cor à tinta. Eu esqueci o nome dessa tinta específica, mas tudo bem. Vou passar um pouquinho mais aqui, né? Ele vai explicando como ele acha o pigmento, né, específico, tudo mais, bababá, que ele vai usar basicamente a técnica de Caravaggio. Ele está explicando para esse pessoal aqui como o Caravaggio fazia para pintar e qual era a técnica dele, né? Então, tentando adiantar aqui o máximo possível, ele está observando um camarada que foi voluntário, né? Colocou o cara ali e ele está fazendo uma pintura de observação. A partir do que ele enxerga as sombras do camarada, ele já vai fazendo um preenchimento. Quem por acaso for para o NB e for fazer uma matéria chamada Desenho 1, existe uma forma de desenho que a gente começa sempre a partir da forma, né? Ou seja, ele faz o formato aqui a partir do sombreamento do rosto do camarada. Eu vou passando, vocês vão enxergar melhor. Passando rapidinho. Então ele começa com tonalidades escuras e vai preenchendo só o sombreamento, onde está vindo a sombra, né? Então por isso que no vestido da infanta Margarita lá, fala que você tem muita tinta branca para gerar claridade, né? Então aqui, ó. Já vocês vão enxergar o camarada aqui também. A partir da tinta branca, ele vai começar a gerar claridade. Vou adiantando aqui para dar tempo. Ele está enxergando onde está chegando a iluminação e vai passando. Adiantando um pouquinho. Começa a criar formato, né? E a tinta escura vai ficando por trás, gerando de fato o sombreamento. Então ele começa pela sombra, depois começa a gerar a luminosidade. É joia? Assim que ele trabalha com a luz. Beleza? Vou para a segunda parte do vídeo. Vou adiantar aqui, né? Que é um vídeo não tão curto, né? Mas continuando aqui a obra do camarada. Agora ele vai começar a mostrar outros tipos de cores, pigmentos que ele vai gerando aqui a partir do colorismo que ele quer, né? Ele coloca essa tinta pastosa, que esqueci o nome, e vai misturando até chegar a cor que ele quer. Vai explicando pro pessoal, tal, não sei o que. Aqui, esse aqui é o cara que foi voluntário, né? Ele vai explicando novamente como é que faz, tal, como é que prepara a tinta e tudo mais. O cara ficou parado lá, ó, aquela parte que ele fez, ó, a partir das sombras, né? Ele começou com a parte escura e depois ele colocou a cor branca, né? E outras cores também agora, né? Uma cor mais pro bege, mais claro assim, para gerar o tom de pele, né? E a cor branca que vai dar a luminosidade, que fica por baixo, né? Ó, como é que ele tá ficando.
Ele vai lá no camada, pede pra ele ficar parado. Olha lá, ó. Como é que tá ficando isso aqui? E é assim que funciona a técnica de Velázquez, tá joia? E muito possível que a de Caravaggio também. Não posso dizer com certeza que Caravaggio pintava exatamente assim, mas eu acredito que sim, tá joia? Para gerar essa coisa de luminosidade, justamente para dar essa possibilidade de trabalhar com claro e escuro, contraste de luz e sombra, o camada tem que começar de fato, né, pela sombra, beleza? Então chegando mais pro final aqui, vamos ver o resultado final. Olha aí. E finalizando. Aqui detalhes mínimos, sobrancelha e tudo mais. Dá para enxergar as pinceladas, dá para enxergar a pincelada de branco para gerar luminosidade, né? E chegamos ao final aqui, onde o camada tira foto do autorretrato. Do autorretrato não, né? Foi mal aí. Do retrato dele. Tá joia? Então essa é a técnica possível aí da joia de Velázquez. Na verdade eu vou falar bem possível, é a técnica de Velázquez mesmo. Esse cara é especialista, esqueci o nome dele, Luciano alguma coisa. E é isso. Beleza, pessoal? Bom, vou parar por aqui, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, né? Porque eu gostei, né? E é isso aí. Qualquer coisa, estamos à disposição, vamos nos falando, tá joia? Já foi muito tempo, nosso tempo está acabando e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!